Paz do Senhor, querida família do Ministério Restauração, em especial a todos os irmãos inscritos no canal da área Joinville, a todos os membros da nossa área. Meus queridos irmãos, é muito bom estar com vocês novamente e nós voltamos para passar algumas informações que são muito importantes neste momento. Nós estamos enfrentando ainda algumas restrições para o bem da população. O governo estabeleceu isso e entendemos que a igreja deve obedecer às autoridades, porque elas são constituídas por Deus conforme Romanos capítulo 13. Irmãos, nós continuamos incentivando a igreja a jejuar, orar. Nós fizemos escala de oração, muitos irmãos têm orado pelas madrugadas, as famílias estão se reunindo em jejum e oração, jejum coletivo, irmãos. Isso tem surtido um efeito no mundo espiritual maravilhoso. As famílias agora estão reunidas, jejuando, algumas um dia por semana, 2 dias ou mais. Isso tem agradado ao Senhor. Eu peço que a igreja continue neste mesmo propósito, porque ainda o governo de Santa Catarina não mudou o decreto que outrora foi estabelecido. Nós não podemos ainda realizar cultos. No Rio Grande do Sul isto já foi alterado e a igreja já pode realizar cultos, se reunir com algumas restrições para o controle desta pandemia. Isso é importante, meus irmãos. Agora aqui no nosso estado, por hora não podemos nos reunir na igreja, porém estamos juntos no mesmo propósito, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. As famílias estão sendo fortalecidas. Eu creio que logo tudo isso vai passar e a igreja vai estar um pouco mais perto de Deus. Vai ter mais experiência, mais comunhão. Isto é muito importante. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que entenderam que este tempo que Deus tem nos dado é muito precioso e nós devemos remir o tempo para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e para que a nossa vida espiritual venha a ser fortalecida. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de passar para os irmãos uma informação. No próximo domingo haverá novamente um atendimento na igreja, um plantão na igreja. Pastor Márcio vai estar na igreja no período entre as 9 horas da manhã e o meio-dia, atendendo os irmãos para o aconselhamento, para a oração e também aqueles irmãos que querem contribuir. No domingo passado, vários irmãos estiveram lá, nós aconselhamos, nós estivemos ali orando também e vários irmãos contribuíram com a obra. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm, apesar de tudo, se mantido fiéis a Deus em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro, porque os irmãos entendem que a igreja tem seus compromissos. Glória a Deus por isso. Então, no próximo domingo, a partir das 9 horas, pastor Márcio vai estar lá e os irmãos vão manter o cuidado, um a um vão ser atendidos, vamos respeitar toda a ordem emanada da autoridade para o bem dos irmãos. Eu não passei para os irmãos algo que aconteceu para não causar preocupação desnecessária. Desde terça-feira, meus irmãos, eu comecei a sentir uns sintomas muito fortes, uma falta de ar muito forte, e a minha esposa também sentiu alguns sintomas, meus filhos muito pouco. E nós ficamos orando, jejuando, buscando a Deus, esperando, só que o sintoma em mim foi se agravando, ao ponto que ontem eu liguei para o hospital e um médico me orientou então a ir até o pronto-socorro. Fui ao pronto-socorro, chegando lá, me atenderam e o médico identificou em mim
constatou a falta de ar, ele me deu um atestado, ele disse que eu estava com infecção aguda das vias aéreas inferiores. Me passou um atestado, colocou a minha família, eu e minha família, em isolamento social obrigatório, né, por prevenção. E, irmãos, logo ele me medicou, me passou a medicação para usar em casa. E fiquei realmente muito mal, irmãos, uma situação terrível, uma falta de ar terrível. E na madrugada de ontem para hoje, estava orando, eu senti uma glória de Deus tremenda no meu cantinho de oração, senti o poder de Deus sobre a minha vida e comecei a repreender os demônios. Eu sentia que o mundo espiritual estava se movendo. E neste mesmo tempo estava um irmão em sua casa orando e ele começou lá, o Espírito de Deus testificou a ele sobre a guerra que nós estávamos enfrentando aqui sem contar. E ele começou a orar também. Irmãos, eu na noite anterior não havia dormido, ou dormi muito pouco. E depois desta oração, eu fui para o meu quarto e ali descansei, dormi muito bem e me levantei, irmãos, sem usar medicamento. Estou até agora sem usar medicamento e respirando normalmente, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A minha esposa tem sintomas leves, mas nós estamos felizes, buscando a Deus e crendo na vitória da parte do Senhor. Quando a gente fala, irmãos, que uma enfermidade atingiu, existe muito preconceito quanto a isso. Mas a Bíblia Sagrada vai falar em 1 Timóteo 5, 23, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, das frequentes enfermidades que ele sofria. Claro, não se comparando, né, ao Timóteo, né, a grandeza da revelação, do ministério que Deus deu a ele, mas nós somos sujeitos a isso. Algumas enfermidades acontecem às vezes porque Deus tem um propósito para aquilo. Outras vezes foram escolhas erradas que nós fizemos, né? Escolhas alimentares erradas que nós fizemos. Eu, quando era jovem, comia muito, né? Escolhi muita coisa errada e eu estou colhendo, às vezes, né, as consequências dessas escolhas. Eu estava um dia ouvindo um servo de Deus, homem de Deus, que eu admiro como homem de Deus, obediente à palavra, temente ao Senhor, ele dizendo que ele sofria uma enfermidade terrível e essa enfermidade, a hipertensão, é muito perigosa. E Deus o livrou da morte algumas vezes, mas não curou a enfermidade. Ele estava contando que um dia ele estava sonhando, estava se despedindo e ele estava partindo. De repente ele acordou, aferiu a pressão dele, a pressão estava nas alturas. Então ele se medicou e logo tudo voltou ao normal. E quando ele estava contando isso, eu questionei a Deus: Deus, mas se o Senhor desperta ele para ele tomar o remédio para não morrer, por que o Senhor não cura ele? E o Espírito de Deus falou comigo: ele está colhendo as consequências de algumas escolhas alimentares que foram feitas no passado. Então a lei da colheita vai se cumprir. Agora, como Deus tem propósito na vida dele, então Deus desperta ele para que ele não morra. E Deus continua usando ele poderosamente. Bom, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra para todos vocês, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Nos diz a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso,
Se há algum louvor, nisto pensai. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias onde as pessoas andam preocupadas, desesperadas, angustiadas. A Bíblia está nos mostrando, nos revelando um segredo precioso. O segredo que vai poupar a nossa mente, o nosso coração. O segredo que vai nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Olha aí, irmãos, toda razão, toda ciência, todo conhecimento, a paz que vem sobre a vida de quem pratica isso, excede todas essas coisas. O mundo pode dizer, vai haver um colapso financeiro, vão acontecer coisas terríveis. Ok, eu estou em paz. Deus me deu essa paz, eu não estou preocupado, eu não estou ansioso. Por quê? Porque eu coloquei em prática o segredo. Qual é o segredo? Eu levar a Deus, eu falar com Deus, eu fazê-lo conhecer por intermédio das minhas palavras. Isso vai trazendo comunhão, paz, alegria, esperança. Aleluia, o segredo da vitória. Então não alimente o teu pensamento, o teu coração com mentiras. Hoje, meus irmãos, a internet é algo maravilhoso. Ela tem ajudado a igreja. Hoje eu recebi uma ligação, de dentro do hospital, uma chamada de vídeo. Lá estava um homem morrendo e ninguém pode entrar lá senão o acompanhante. Por conta do Covid-19, por conta desta pandemia, então restringiram o acesso ao hospital, com razão, cuidando da população. Mas a tecnologia fez com que a igreja chegasse lá, mesmo com a restrição das autoridades, mas a igreja conseguiu alcançar o seu objetivo. Alguém ligou uma chamada de vídeo e a oração alcançou aquele enfermo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Os irmãos estão em casa e nós estamos mantendo a comunicação por vídeo, por mensagens. Os irmãos estão acompanhando o nosso canal oficial lá de Porto Alegre, onde nós estamos muito perto do nosso presidente, que tem falado conosco diariamente. Irmãos, a internet é algo maravilhoso, mas existe o lado ruim também. Muitas mentiras estão sendo disseminadas, muita coisa errada, muitas pessoas divulgando informações falsas, fazendo com que as pessoas fiquem mais preocupadas ainda. Não foi para isso que Deus te chamou. Use a internet para levar uma palavra de conforto às pessoas, uma palavra de esperança, de esperança. Deus é a nossa esperança e nós podemos levar isto ao mundo. Então, não encha o teu coração de mentiras. Isso vai trazer problemas para a tua saúde, para as tuas emoções. Não permita que isso aconteça, mas pense naquilo que é verdadeiro. Transmita aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Se houver algum louvor, se houver alguma virtude nisto que é verdadeiro, então fale da palavra, medite na palavra, divulgue a palavra de Deus, divulgue os feitos de Deus, e Deus vai se agradar desta tua atitude. Que Deus vos abençoe poderosamente. Nós vamos orar agora, irmãos. Nós estamos observando que Deus está curando os enfermos por meio das lives. Deus está curando os enfermos por meio da oração da igreja. E nós vamos orar nesse momento por você que está enfermo, por você que está preocupado. Eu vou orar aqui, mas você ore aí também, porque a tua petição deve ser ouvida por Deus para que a paz venha sobre o teu coração. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor tem realizado. Te glorificamos por este tempo precioso que o Senhor tem nos dado
para nos reunirmos, para passarmos mais tempo com a nossa família em jejum, em oração, estudando a tua palavra. Senhor, que toda ansiedade, que toda preocupação venha, Deus, ser levada a ti. A tua palavra nos diz, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado. Deus, o Senhor tem cuidado de tudo em nossas vidas. E nós levamos diante de ti toda ansiedade, toda preocupação. E sentimos então a paz no nosso espírito, a alegria que o Senhor proporciona àqueles que obedecem a tua palavra. Ó bendito Deus, eu oro pelos enfermos. Cura agora, Senhor, onde estiver uma pessoa enferma e este vídeo alcançar ela agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo esta enfermidade agora, para a tua glória, Senhor, para o teu louvor. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.